senadora Soraya Tronic, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, falou sobre sua decisão de apoiar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo a senadora, sua decisão baseou-se em critérios exclusivamente técnicos. Tronic afirmou: "Eu primo pelo tecnicismo. Como profissional do direito, eu tenho que fazer um julgamento técnico. Seria uma vergonha para a história da justiça neste país uma pessoa que frequentou uma faculdade de direito não entender tecnicamente o que está se passando. A visão política pode ser uma ou outra, mas só a parte técnica já condena de forma irrefutável a atitude do ministro." A senadora destacou que o pedido de impeachment não representa nenhum ataque ao Poder Judiciário. Soraya disse: "Primeiro, quero deixar destacado que não é uma caça às bruxas. Não estou falando do Judiciário. Estou falando de membros. Existem membros que envergonham o Executivo, que envergonham o Legislativo." Soraya Tronic lembrou que chegou a estudar pelo livro do ministro Alexandre de Moraes na faculdade e enfatizou os princípios básicos de direito. Ela disse: "Qualquer pessoa no primeiro ano de direito fica sabendo que a autoridade que instaura o inquérito não pode processar, julgar, condenar e executar. Isso é a primeira coisa que você aprende. Então, uma autoridade abre o inquérito, investiga, passa para outra que vai processar. Essa pessoa não pode fazer todo o processo. Para piorar, quem está fazendo tudo isso é a vítima. Então, ela é suspeita. No direito, temos impedimento e suspeição. Em um ou outro caso, o magistrado pede para redistribuir o processo porque ele está impedido ou é suspeito. Agora, a vítima fazer isso? Isso, para mim, é abrir um precedente jamais imaginado no mundo jurídico no nível global. Só países totalmente autoritaristas cometem uma excrescência dessas. Eu acho um absurdo. É fora de tudo o que a gente poderia um dia imaginar. E eu não quero esse precedente, não." A senadora esclareceu que não fez um novo pedido de impeachment, já que existem vários, aguardando a apreciação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com pedidos de impeachment de outros ministros do Supremo. Ela ressaltou ainda que há um projeto de resolução para alterar a forma de tramitação desses pedidos, já que todo o poder fica concentrado nas mãos do presidente do Senado. Soraya disse: "Depende dele se ele aceita ou não. Se ele quiser, ele pode engavetar." A senadora reforçou que os senadores sugeriram a Davi Alcolumbre que submeta os pedidos ao menos à mesa diretora do Senado. Soraya disse: "Mas ele não o fez. Eu espero do presidente Davi ainda uma atitude institucional. Se não for, o brasileiro vai perder a esperança e nós não podemos deixar um poder usurpar o poder do outro ou tolher outro poder. O sistema de freios e contrapesos veio justamente para isso. Estamos com a balança da justiça desequilibrada nesse momento, porque só quem pode julgar o STF somos nós. E somos 81. A senadora Soraya Tronic afirmou ainda: "Está havendo uma perseguição de membros do Judiciário contra os senadores que assinam esses pedidos. Enfim, o Senado tem que agir de forma institucional e é isso que eu espero do próximo presidente do Senado." Você quer saber o que eu penso sobre o STF? Então assista a esse vídeo. Eu fui servidora do Poder Judiciário por muitos anos. Trabalhei com desembargadores, com juízes extremamente honestos. Eu tive a honra de receber um recado de um desembargador perguntando se eu estava viajando, perguntando se eu não ia assinar a CPI. Um desembargador pedindo a CPI. Então, quem é do Judiciário está envergonhado na data de hoje, envergonhado com alguns de seus pares, alguns, como nós nos envergonhamos com muitos de nossos pares. Eu sou advogada e estou política nesse momento, mas eu me envergonho. E quem não deve, não teme. Então qual é o problema? Qual é o medo? E nós vamos sim passar esse país a limpo porque o povo lá fora está pedindo. Então nós não fomos eleitos para chegar aqui e passar esse carão, essa vergonha. Vai acontecer sim essa CPI. Estou assinando o requerimento do senador Alessandro Vieira da CPI. O outro requerimento que infelizmente não deu certo, porque alguns senadores amarelaram, eu fui uma das primeiras a assinar.
Olá, Brasil. Hoje eu estou tendo a honra de ser a primeira pessoa a assinar o requerimento que a nossa deputada federal do PSL, Caroline Detoni, está fazendo perante o Ministério Público, perante a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela está cobrando providências para os abusos e os absurdos que temos assistido, infelizmente, lamentavelmente, do STF. Aqui no Senado, nós sabemos bem da nossa responsabilidade e estamos tentando resolver esse problema o mais rápido possível. Já estou chegando aqui ao STF para averiguar de perto essa situação catastrófica que está acontecendo. A mídia pode, que a mídia está em todos os lugares aqui do STF, mas eu, uma representante do Brasil, não posso. Uma representante do povo, não posso circular. A mídia pode. Importante destacar que nós estávamos com um único intuito, único. A CPI da Lava Toga e também os impeachments. Como nós vamos emplacar? E não tem outro assunto dentro do Muda Senado. Então eu peço para vocês que não caiam nessas falácias, tá? E nesses desvirtuamentos, porque toda semana é uma história nova. Dias atrás, assinem a Lava Toga. Gente, depois o pessoal tira a sua assinatura da Lava Toga. Então a gente tem que ter uma coerência, né? A narrativa é uma só. Por conta de ato de um ministro do Supremo, nós não estamos contra o Brasil, jamais. Vocês conhecem a minha bandeira, eu sou Brasil de carteirinha. Viu só? Tem gente que tem memória curta. Eu continuo com as mesmas convicções de sempre. O Senado Federal tem que agir como uma instituição, a única instituição que tem o poder de coibir esses desmandos. Nós somos os únicos. Como é que nós nos rendemos dessa forma? Por ameaças, eu sei. Ameaça de andamento de processo, ameaça de ser condenado injustamente. Somos ameaçados, quem deve e quem não deve. Desculpa, é a verdade? Sabe, eu não aguento mais. Gente, não dá. É a verdade. Por quê? Porque parlamentares, os senadores, têm processos, devendo ou não. E eu defendo cada um. Até o trânsito em julgado, todos são inocentes. Eu sou instituição, eu sou Senado Federal. E eu abraço os 80, porque nós temos que tomar uma atitude institucional e fazer o que o povo brasileiro espera, com educação, com justiça. Nós temos o poder de julgar. Se o STF tem o poder de instaurar um inquérito, investigar e julgar, condenar, nós temos o poder de julgar, nós somos juízes nesse quesito. Senhoras senadoras, senhores senadores, é inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo, porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal, que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador? Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro
que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isto é irregular, não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí sobreveio agora essa outra questão, esse outro inquérito de alegados investidores, financiadores das fake news e que, portanto, precisam ser investigados. E o mesmo ministro continua investigando. Então isso não pode acontecer. Isso é uma barafunda jurídica inaceitável e justamente isto sendo cometido por aquela corte que deve ser a primeira a zelar pelo fiel cumprimento das normas constitucionais. Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade. O que motivou incontáveis pedidos de impeachment de ministro do Supremo que estão até hoje dormindo em sono profundo nas gavetas do Senado Federal, sem que pudéssemos levar adiante nem ao menos a discussão. Pela mesma razão não teve prosperidade uma CPI da toga. Então, está na hora de nós, senadores da República, assumirmos as nossas obrigações e mediar esse conflito, procurar soluções, ver onde é que estão os erros. Se isto ocorre com o ministro do Supremo, que sejamos nós, os senadores, única instituição, o Senado, com poderes de sabatinar e liberar juristas para envergarem a toga do Supremo, como também para tirar-lhes o poder. Porque senão, os ministros do Supremo seriam inatingíveis, estariam acima da lei, não seriam iguais perante a lei. Por isso o Senado tem esse poder, mas isso não está ocorrendo. Esta avaliação e, se for o caso, o julgamento. E isto precisa acontecer.